Fala, galerinha! Um tema de recorrência em vários vestibulares, o Enem e também na sua sala de aula é a tal da razão e proporção. Então, por exemplo, nós vimos aqui atrás um quadro dividido em 3 partes. Repare que a primeira parte, que é uma de 3 partes, tem uma explicaçãozinha rápida sobre razão e proporção e eu já vou falar sobre isso. O restante do quadro tem mais 2 partes aqui, ó. 2 partes de 3 são exercícios. Então, olha só, qual é o desafio do professor hoje? Com uma parte de 3 quadros, né, da parte de 3 que foram divididas, nós vamos falar rapidamente o conceito. As outras 2 de 3 partes que nós vamos usar do quadro, nós vamos resolver exercícios para facilitar a sua vida. Vem comigo. Olha só, a razão nada mais é que uma fração. Ela pode ser indicada por fração, ela pode ser indicada por uma divisão ou ainda de uma forma decimal, que aí basta você dividir o cara de cima pelo de baixo, que nós também chamamos como antecedente e consequente, ok? Vem comigo aqui. Atenção, B diferente de zero. Eu tenho falado vários vídeos meus, vou repetir. Jamais, nunca, never, dividirás por zero. Então, o denominador de uma fração, ele jamais será zero, ok? Continuando aqui, nós podemos ver a razão no nosso dia a dia. Quem tem uma ideia aí? A razão, nós vemos muito nas escalas de mapas lá em geografia, nós vemos também com a densidade demográfica em geografia, o número de habitantes por metro quadrado, e nós vemos também na velocidade média, né? Na física, quando você está estudando física, ou até quando você está olhando o carro lá, você vê 60 km por hora, isso também é uma razão. Então a gente começa a entender razão e percebe que ela está no nosso dia a dia, até quando você está aí querendo fazer aquela limonada, né? Quantos limões você espreme para fazer um suco de limão bem gostoso? Então nós usamos a razão no nosso dia a dia o tempo todo, seja para fazer uma receita do bolo, seja para fazer uma receita de uma comida mais rebuscada, ela está sempre presente no nosso dia a dia. Agora, quando nós falamos de proporção, a verdade é que a proporção nada mais é que a igualdade de 2 razões. Então, quando você estuda lá no quarto aninho com a tia Maricota, você vê frações equivalentes. Na verdade, isso aqui é a equivalência de frações. E aí, nós temos a propriedade que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É aquele famoso multiplica cruzado, né? Tem gente que fala que é o show da Xuxa, né? Mas cada um com a sua mania. O importante é saber fazer. Então, vem comigo. No método LIR, que é um método que eu gosto de utilizar e que eu criei, a gente sempre trabalha com leitura, interpretação e resolução. Então, ao invés de ficar focado tanto na teoria, a gente parte já para a execução, que nos últimos anos eu tenho percebido que a execução ela torna mais fácil a matemática. Então vamos fazer alguns exemplos? Olha aqui, em uma sala com 32 alunos, as mulheres representam 3/4 do total da turma. Quantas mulheres e quantos homens há nessa sala? Então, qual que é o total de alunos? Na leitura, basta você interpretar os dados primeiro. 32, quantos são mulheres? 3/4, né, do total da turma. Então ele quer saber qual que é o comando da questão, que aí na interpretação é bom você perceber o que ele está pedindo. Quantas mulheres e quantos homens existem aí. Então ele quer saber quantas mulheres e quantos homens tem na sala. Pessoal, eu sei que você pensou um monte de jeito de fazer. Eu vou usar a ideia da proporção, a ideia de equivalência de frações. Olha só, se eu tenho que 3/4 da sala são mulheres, então se eu tenho que as mulheres são 3 do todo, então a cada 4 alunos, 3 são mulheres, olha o que eu vou fazer. Qual que é o total de alunos na sala? 32. Então, olha que bacana. De 4 para 32, por quanto que eu multiplico? Vamos ver se a tábua está em dia. 4 vezes 8 dá 32. Então, lá em cima, como é uma proporção, existe uma igualdade, existe uma proporcionalidade. Se eu multipliquei por 8 embaixo, em cima eu também vou multiplicar por 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu percebo de cada 4 alunos, 3 são mulheres. Então, em 32 alunos, 24 serão mulheres. Então, eu tenho um total de mulheres igual a 24. E aí você está fazendo a continha, fala para mim, sobraram quantos homens? De 24 para 32, 24 para 30 são 6, mais 2, 8 homens. E a gente gabarita a questão com uma resolução bem simples, a gente já conseguiu fechar aí a questãozinha. Você acertou? Comenta para mim, professor, eu resolvi antes de você, eu tô top em proporção, em razão. Bora para cima? Você que achou que já acabou, calma, tem mais um aqui para você, ó. Em uma prova de matemática com 20 questões, um aluno acertou 3/5 das questões. Quantas questões ele errou? Olha só, você já acompanhou comigo até agora a explicação, uma questão, vamos fazer essa última aqui para você ficar profissional nisso aqui. Olha que bacana, se a cada 5 questões ele acerta 3, então ele erra 2 em cada 5. Então vamos fazer assim? Vamos direto porque ele quer saber? Se ele acerta 3 em 5, ele está errando 2 em 5. Então vamos fazer diretão? Se ele errar 2 em cada 5, quantas ele errou no total de 20 questões? Olha só que bacana. De 5
para 20, quanto que multiplica? Por 4, professor. Então, em cima também eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. Então, pera lá. De 20 questões, ele errou quantas? Ele errou 8 questões. Beleza? Olha que bacana. Se você curtiu a aula, comenta aí, já deixa um joinha para nós, segue o professor Arão e vamos que vamos. Uou!